Imagine por um instante o mundo sem o sistema de mercado. Sem a ousadia de quem arrisca, sem a recompensa para quem inova, sem a liberdade de escolher o que produzir ou consumir. O capitalismo não é perfeito, ninguém aqui está dizendo isso, mas é o motor que transformou nações, tirou milhões da pobreza e criou oportunidades onde antes só havia estagnação. Países que antes viviam na escassez hoje desfrutam de prosperidade justamente porque permitiram que as forças do mercado agissem, ainda que com limites. A mágica está no equilíbrio. O mercado sozinho pode ser implacável, mas com regras inteligentes, ele se torna uma ferramenta poderosa de progresso. Claro, há um lado cruel nessa equação. A chamada destruição criativa não poupa ninguém, indústrias desaparecem, empregos se perdem, e quem fica para trás muitas vezes não tem culpa. Mas é justamente essa dinâmica que impulsiona o avanço. Pensem como a televisão, a internet ou até mesmo o esporte evoluíram. O que antes era um privilégio de poucos hoje chega a bilhões. Um jogador de beisebol que ganhava $20 mil em 1941 hoje fatura milhões porque o mercado se expandiu, os estádios ficaram maiores, e o público cresceu. O sistema premia o talento, mas também a sorte e sim até a herança familiar. Isso não é justo? Talvez não. Mas proibir o sucesso de uns para igualar todos é como apagar o fogo porque ele queima. O que precisamos não é abandonar o capitalismo, mas aperfeiçoá-lo. Manter o que funciona e a inovação, a eficiência, a liberdade de empreender e corrigir o que falha, a concentração excessiva de riqueza, a falta de oportunidades para quem começa de baixo, a ganância que distorce o jogo. A pandemia mostrou como o sistema pode ser resiliente. Quando tudo parou, foi a capacidade de adaptação dos mercados que permitiu a recuperação. Não existe modelo melhor lá fora. O que existe é a necessidade de ajustes, de políticas que garantam que todos participem dos frutos do crescimento, sem sufocar o espírito empreendedor. E se alguém ainda duvida do poder do capitalismo, basta olhar para histórias como a de um clube de caça ao pato no Louisiana. Um grupo de amigos comprou terras para caçar, mas o destino tinha outros planos. Um poço de petróleo brotou do solo, e ações que valiam quase nada se transformaram em fortunas. Claro, nem todos têm essa sorte, e é aí que entra a sabedoria de saber quando arriscar. Alguns investimentos são como apostas certeiras, outros como oportunidades desperdiçadas. O importante é entender que mesmo com imperfeições, o sistema recompensa quem enxerga além. Agora sobre política e negócios. Ser um líder empresarial não significa abrir mão da cidadania. Você pode defender ideias, apoiar causas, criticar excessos, mas sempre com clareza. Quando falo como acionista, é sobre o futuro da empresa. Quando falo como cidadão, é sobre o futuro do país. E o que defendo é um capitalismo com rosto humano, competitivo, mas não predatório, livre, mas não sem regras. Afinal, o verdadeiro teste de um sistema não está em quanto ele enriquece os mais ricos, mas em como ele eleva os mais pobres. E nesse quesito, nenhum outro modelo chega perto. Em minha empresa, não se trata de uma decisão ideológica, mas de uma escolha estratégica. Em 54 anos, nunca financiamos campanhas presidenciais. Não é que nunca tenhamos contribuído para candidatos, afinal, operamos em setores regulados, como ferrovias e energia, e precisamos ter voz onde as decisões são tomadas. Mas nossos comitês de ação política, quando existem, são poucos e limitados ao necessário para garantir que nossos interesses sejam ouvidos em pé de igualdade com os concorrentes. O lobby é uma realidade do jogo, mas aqui ele não se confunde com privilégios. O que não tolero é o uso da Berkshire como plataforma para agendas pessoais. Já tivemos gerentes que tentaram arrecadar fundos entre fornecedores ou parceiros, e isso terminou no mesmo dia em que descobri. Minha posição na empresa não é um palanque para minhas convicções políticas, mas isso não me impede de defendê-las como cidadão. Se quero apoiar uma causa, faço-o com meu próprio nome, meu próprio dinheiro. Na última eleição, por exemplo, levantei recursos significativos, não para a Super PACS, que considero uma distorção, mas para candidatos que respeitam as regras do jogo. E sim, uma vez contribuí sem saber que era para um PAC. Foi um erro e não se repetiu. Não gosto do papel do dinheiro na política. Já escrevi sobre isso no New York Times, já debati com John McCain soluções para limitar sua influência. Mas o sistema é o que temos, e enquanto ele existir, prefiro jogar dentro das regras a me omitir. Sou um capitalista de carteirinha, mas não um ingênuo. Sei que nada do que construímos existiria sem o mercado, o Estado de Direito e as instituições que fizeram deste país o que ele é. Por isso, defendo um capitalismo que não ignore os que ficam para trás, especialmente quando a prosperidade atinge níveis como os nossos.
Mas não uso a Berkshire como trampolim para pregar reformas. Minha voz é uma entre milhões, e meu papel é garantir que a empresa prospere dentro das regras, não reescrevê-las. Charlie tem uma visão mais ácida sobre o assunto. Todos concordamos que uma rede de proteção social é necessária em uma nação tão rica, mas discordamos, e muito, da eficiência com que o governo a administra. O desperdício, a burocracia, a lentidão, são problemas reais. Por isso, quando Jeff Bezos, Jamie Dimon e eu unimos forças para tentar melhorar o sistema de saúde, não foi por filantropia, mas por pragmatismo. Gastamos 3,4 trilhões de dólares por ano com saúde, mais do que o orçamento federal inteiro. E enquanto a fatia do governo se manteve estável, a nossa disparou de 5% para 18% do PIB. Se o setor privado não encontrar soluções, quem o fará? Acredito que a iniciativa privada, quando bem direcionada, entrega resultados melhores que o Estado na maioria dos casos. Mas também sei que há áreas onde o mercado falha, e aí sim, cabe ao governo agir. Não sou dogmático. Já apoiei republicanos, já fui delegado na Convenção Nacional do Partido em 1960, mas isso não significa que acredite em soluções únicas. O que não aceito é a ideia de que o socialismo é a resposta. Este país não se tornará socialista em 2020, nem em 2024. O que precisamos é de um capitalismo que funcione para todos, competitivo, mas justo, livre, mas responsável. E se há uma lição que aprendi em mais de meio século de negócios, é esta: o sistema só sobrevive se as pessoas acreditarem nele. E elas só acreditam se sentirem que têm uma chance real de vencer.